Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje iremos falar sobre a especialidade de vírus. Afinal, o que é um vírus? Vírus vem do latim que significa veneno ou toxina. São parasitas obrigatórios dos seres vivos. Isso porque eles não conseguem multiplicar seu material genético se não estiverem dentro de um organismo. Não são considerados seres vivos porque não realizam funções vitais características dos seres vivos e nem têm células e nem organização celular. São chamados de seres acelulares. Porém, esse debate sobre os vírus estarem vivos ou não tem se expandido por conta de algumas pesquisas atuais que dizem que eles são um tipo muito simples e antigo de vida. Os vírus são muito pequenos e simples, capazes de infectar as menores bactérias conhecidas. Quando estão fora do ambiente intracelular, eles são seres inertes, mas quando infectam alguma célula, injetam seu material genético que é capaz de se replicar de forma muito rápida. Os vírus são divididos entre retrovírus, os que possuem RNA como material genético, e adenovírus, os que possuem DNA como material genético. Os reinos são justamente agrupamentos de seres com características semelhantes. É óbvio que o vírus não estaria em nenhum, já que não há nenhum outro semelhante a ele. Os vírus podem ser esféricos, como o vírus da influenza e da encefalite japonesa, cilíndricos, como a maioria dos vírus de plantas, cúbicos, como o vírus da vacina, espermatoidal, como o bacteriófago. Uma das formas de combater o vírus é através da vacina. A vacina é uma substância produzida com bactérias ou vírus ou parte deles, mortos ou enfraquecidos. A vacina provoca uma reação de imunização do sistema imunológico, promovendo a produção de anticorpos contra aquela substância. Desta forma, a vacina prepara o organismo para que, em caso de infecção por aquele agente patogênico, o sistema de defesa possa agir com força rapidamente. Assim, a doença não se desenvolve ou, em alguns casos, se desenvolve de forma branda. Então, como ocorre a reprodução do vírus? Os vírus são seres acelulares, isto é, desprovidos de uma estrutura de células como ocorre em todo ser vivo. Por assim serem, tais partículas dependem completamente de mecanismos bioquímicos da célula hospedeira para que possam se desenvolver e multiplicar. Característica essa que os classifica como parasitas intracelulares obrigatórios. No seu processo de reprodução, os vírus contam com dois tipos de ciclo, o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. No ciclo lítico, o vírus insere seu material genético dentro da célula hospedeira e, ao contrário do outro ciclo, passa a dominar o metabolismo da mesma, destruindo-a por final. No ciclo lisogênico, o vírus que invadiu a célula hospedeira agrega seu material genético ao genoma da mesma. Nesse processo, a presença do parasita não interfere de nenhuma outra forma no mecanismo celular. Toda a sua atividade, desde o metabolismo até a reprodução, ocorre normalmente, assim como uma célula saudável. Quando a célula hospedeira passa por divisões mitóticas, ela transmite às células filhas não só o seu genoma, como também o material genético do vírus que a infectou. Dessa forma, o parasita intracelular vale do processo reprodutivo da célula para multiplicar e contaminar novas células do organismo vivo, retomando seu ciclo. É exatamente por causa desse tipo de reprodução viral que algumas doenças demoram tanto tempo para se manifestarem no organismo. AIDS e herpes são bons exemplos disso. Como a célula continua desempenhando suas funções enquanto o vírus está no ciclo lisogênico, o surgimento de qualquer sinal ou sintoma da doença se torna dificílimo. É possível detectar indícios das enfermidades somente enquanto o vírus atinge o ciclo lítico, que é a fase em que o vírus se liberta do cromossomo, levando à morte da célula hospedeira, também conhecido como lise celular. Mas será que existe alguma doença viral que já foi erradicada? A resposta para essa pergunta é sim. A poliomielite é um exemplo. Por que é tão difícil o tratamento de doenças virais? O tratamento é complicado porque o vírus ele tem um alto índice de reprodução, podendo gerar milhões de vírus em um único dia, sendo formadas por proteínas, além do mais, por elas hospedadas nas células. Um exemplo é o vírus da AIDS. Não há cura, pois o vírus se hospeda na célula. Ele a utiliza para a reprodução e destrói a célula. Então, qual é a diferença entre a gripe e o resfriado? E por que o vírus influenza causa epidemias periódicas, como a gripe espanhola, a gripe aviária, a gripe A e etc. Os sintomas do resfriado
apesar de parecido com os da gripe, são mais brandos e duram menos tempo, entre 2 a 4 dias. Eles incluem tosse, congestão nasal, coriza, dor no corpo e dor de garganta leve. A febre é menos comum e, quando presente, ocorre em temperaturas baixas. A transmissão se dá através das vias respiratórias, quando o indivíduo infectado transmite o vírus para outra pessoa sucessivamente, ao falar, espirrar e tossir, através de pequenas gotículas de aerossol. Apesar da transmissão interhumana ser a mais comum, já foi documentado a transmissão direta do vírus a partir de aves e suínos para o homem. Temos também as doenças exantemáticas, que são doenças em que sua característica principal é a erupção cutânea. A primeira delas é a rubéola. Assim como o sarampo e catapora, a rubéola também é uma doença viral. No entanto, mais leve que o sarampo, passa despercebida frequentemente. Também é caracterizada por manchas vermelhas na pele e febre. A doença é transmitida pela via respiratória e o período de incubação é de 2 a 3 semanas. Apesar de não ser uma doença grave, a rubéola é perigosa na forma congênita. Doenças congênitas são condições ou doenças que estão presentes desde o nascimento. A rubéola é decorrente da infecção da mãe pelo vírus durante as primeiras semanas da gravidez. Neste caso, pode deixar sequelas irreversíveis no feto, como catarata, defeitos cardíacos, retardo no crescimento, entre outros. Sarampo. Sarampo é uma doença viral extremamente contagiosa, que é disseminada pela via respiratória. Antes mesmo do surgimento dos sintomas, uma pessoa infectada já pode passar a doença para outra. A infecção se inicia no sistema respiratório. O período de incubação é de 10 a 12 dias. Após esse período, os sintomas que se desenvolvem são semelhantes a um resfriado comum. Logo surgem manchas vermelhas na pele. Catapora ou varicela. Catapora, também conhecida como varicela, é uma doença infantil que é adquirida pela entrada de um vírus no sistema respiratório. Os primeiros sintomas que surgem são febre, mal-estar, dor de cabeça e cansaço. Após 2 semanas, surgem na pele lesões avermelhadas, que mais tarde formam vesículas. Essas vesículas se enchem de pus, se rompem e formam uma crosta antes de cicatrizarem. As lesões são concentradas principalmente no rosto e na garganta, mas também pode ocorrer em outros membros e outras partes do corpo também. Qual a diferença entre o vírus e o prion? O prion é um agente infeccioso composto por proteínas com forma aberrante. Tais agentes não possuem ácidos nucleicos, como DNA ou RNA, ao contrário dos demais agentes infecciosos conhecidos como vírus, bactérias, fungos e parasitas. Chamamos de vírus quando esse agente está hospedado em algum ser e muta a célula. Chamamos de prion quando infectam todas as células até terem essa proteína modificada. Os itens práticos da especialidade são escolher 3 doenças virais e descrever a forma de contágio, os sintomas e a prevenção. E fazer um breve relatório sobre uma pandemia viral e o impacto que causou ao mundo. Então pessoal, essa foi a nossa especialidade de hoje. Não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. Até a próxima!